sair da caixa mesmo e mudar o pensamento de vocês sobre alimentação e nunca mais vocês se preocuparem, se incomodarem e trazer a alimentação como um peso na rotina de vocês, porque você vai aprender hoje duas receitas muito simples, muito práticas, e a gente vai conversar um pouquinho como podemos sair mesmo dessas questões de rotina, de ser fit, ser saudável, zero açúcar, zero isso e zero aquilo, e construir um estilo alimentar saudável e duradouro, com algumas mudanças mesmo aí de pensamento. Gente, olha só, eu vou ensinar vocês hoje dois muffins, que na verdade é um muffin que já me acompanha há muitos anos. As minhas filhas já fazem sozinhas esse muffin e eu trouxe agora, desde que eu comecei, né, quase 3 anos, eu comecei a low carb, eu trouxe ele numa versão low carb. Mas a substituição das bananas é o mais complicado, porque ele é muito característico aí por causa das bananinhas, então a gente elimina todo o açúcar do muffin familhinha e sempre foi muito saudável para o café da manhã, para o lanchinho, eu sempre fiz em forma de panqueca, em forma de muffin, a gente sempre carregou para todos os cantos essa receitinha de muffin. E claro, para a gente não perder essas questões, essa construção dos nossos momentos aí de afeto, lembrando, né, dessas receitas, eu trouxe uma versão low carb para eu poder acompanhá-las no dia a dia também, junto com a nossa receita. Então, hoje eu vou fazer sozinha, mas elas sempre estão na cozinha comigo, dividindo essa receita, esse espaço, certo? E também, cafezinho da manhã, olha só, cara amassado ainda, mas eu vim aqui ver vocês e conversar, porque essa é a intenção da nossa live de sábado, trazer um pouquinho desse momento aí de café da manhã, com muita informação, com muita receita legal e também ensinar e inspirar vocês. Bom dia no frio, que esquentou um pouquinho, por incrível que pareça, não tá tão frio quanto os outros dias. Nossa live hoje tinha uma convidada especial, mas infelizmente ela acordou bem resfriada e aí preferiu ficar descansando um pouquinho para se recuperar bem, mas não tem problema porque a gente vai conversar sobre a alimentação saudável. Então, quem já sabe, durante 20 anos eu já trabalho na área da saúde, como personal trainer e também trabalho com a cozinha, né, como chefe, confeiteira agora, porque decidi com um propósito muito lindo de compartilhar receitas para mais famílias, para mais pessoas, para levar muita saúde aí para dentro de mais lares, que é o que a gente cultiva dentro da nossa casa. Então, com muita inspiração, com muito amor, eu venho quase todos os dias agora aqui com vocês dividir esses momentos, sempre uma conversa legal, mas também uma receitinha aí para vocês se inspirarem e desmistificarem a cozinha como só sujeira, trabalho, que é difícil, que não tem coisa gostosa, e sim começar a olhar de uma outra forma. Então hoje a gente vai sair fora da caixa mesmo e vai mudar aí os conceitos sobre um viver saudável, sobre uma rotina saudável. E em primeiro lugar eu quero que a partir de agora, quem está aqui comigo, elimine do seu vocabulário dieta e rotina, porque a gente não fala mais sobre isso, tanto aqui no Instagram, como também lá no nosso Clube Viver Saudável. A gente aprende a eliminar essas duas palavrinhas, porque inconscientemente essas palavras nos tornam um dia carregado, e os meus alunos já me relatavam sobre isso. Quando eu tentava inspirá-los falando em rotina saudável, alguma coisa desse tipo, eles falavam: Thalita, quando fala de rotina, eu já venho um monte de cobrança na minha cabeça, já veio um monte de culpa, porque mais uma vez eu não vou conseguir seguir o que todo mundo manda, nutricionista, personal e médico e companhia limitada. Então, a partir de agora, a gente vai eliminar essas duas palavrinhas para a gente construir um viver saudável de uma forma diferente, mas sem deixar a saúde de lado, com certeza, tá? Então, ao invés de reduzir o consumo de alimentos que nos trazem malefícios à saúde, agora a gente vai começar a trazer e consumir cada vez mais alimentos
Isso mesmo, olha só, já vem muita loucura aqui nesse sábado. A gente vai aprender a consumir mais alimentos, mais receitas boas, mais ingredientes bons e também tudo que atende ao que você busca nessa construção do estilo alimentar. Então, vamos deixar para lá aquela palavrinha de diminuir, de reduzir, de eliminar, e agora a gente vai começar a pensar a construir, aumentar sim o consumo de alimentos e, consequentemente, a gente sabendo escolher esses alimentos nas nossas receitas, o nosso organismo trabalha ao nosso favor e assim, sem você perceber, você vai aos poucos diminuindo a quantidade de comida mesmo, aos poucos vai se sentindo muito mais confiante, aos poucos você vai percebendo resultados na sua saúde, porque você soube escolher receitas boas, escolher receitas que se encaixam no teu dia a dia e receitas que você não precisa quebrar a cabeça para saber se ela é saudável ou não, porque ela... Sim, como um conjunto, ela atende às suas necessidades diárias. Isso eu falo principalmente quando a gente está falando da low carb, porque a low carb, ela faz isso com o nosso corpo. Os ingredientes que a gente escolhe dentro da low carb, eles nos trazem mais saciedade, eles nos trazem um equilíbrio maior aí nas quantidades que a gente acaba consumindo durante o dia nas nossas receitas. E aos poucos, se você não fica fazendo aqueles furos, mas sim procura, faz uma busca para mais receitas, para mais conhecimentos, mais coisas gostosas e não eliminar as coisas gostosas, sim uma busca por receitas gostosas, você acaba se ficando mais livre mesmo nessa alimentação e aí é mais fácil dessa construção de um viver saudável, de uma alimentação saudável, porque você não fica preocupada que vai ter que deixar de comer aquele docinho, deixar de comer aquele bolinho, aquela sobremesa que você gosta, mas sim, você se anima, você se inspira, porque você tem nas mãos uma receita bacana, saudável e que sim, vai te ajudar a ir aos poucos, eliminando quantidades, tudo que você sempre buscou, né? Eliminando quantidades, reduzindo peso, desinflamando o corpo. Tudo isso a gente consegue na low carb, tá? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho. Gente, água e café, olha só. De manhã, uma coisa que eu aprendi, tinha muita dificuldade, era a água. Sempre cuidei dos meus exercícios, da minha alimentação, nunca tive problema, porque eu sempre vim para a cozinha com muita satisfação. Então, vir para a cozinha, para mim, não era sinônimo de trabalho, ou de dieta, ou alguma coisa desse tipo. Era, assim, uma inspiração, era um momento de criar, era um momento que eu vinha, sair um pouco da minha rotina de antes, de aulas. Então, eu vinha mesmo desestressar, e é ali que surgiam as criações. E aí... A única coisa que me faltava, que eu sempre disse, era a água. E depois da low carb, até isso mudou. Olha, eu tomo água com facilidade, aquela questão de sentir sede, eu não sentia sede, hoje eu sinto sede. E isso me traz também muita satisfação. E aí a gente vai tendo as certezas do caminho que a gente está construindo quando a gente consegue entender, todo esse processo aí do corpo. Eu sempre falo que o nosso corpo ele não sabe contar, ele não conhece números, mas sim conhece estímulos. Então, é muito importante a gente mostrar e dar a entender para o nosso corpo todos esses estímulos, e assim ele trabalha a nosso favor. Então, ele nos dá disposição, ele nos avisa que está precisando de água, ele nos avisa que está precisando de algum nutriente. Isso é muito bom. E aí, ó, sabe essas bananinhas que estão mais passadinhas? Lembrando, eu vou fazer aqui uma versão que muita gente me pergunta, criança pode low carb, criança pode low carb? Gente, se tem alguma necessidade específica da criança fazer low carb, pode fazer tranquilamente, tá? Mas eu sou a favor da criança conhecer todos os alimentos, principalmente as frutas, tá? Então a gente consegue trazer um equilíbrio bem bom. Já estão recebendo informações por lá. Corre, meninas. É isso aí, Inês. Muito obrigada.
Então, eu sou a favor desse estímulo das frutas e eu prefiro muito mais eliminar, tirar o açúcar da alimentação das minhas filhas do que eliminar 100% de carboidrato das frutas, tá? Então, como eu falei, eu adapto as receitas, mas eu não faço comida separada, comida para mim e comida para elas. Então, eu sempre tenho muitos legumes na mesa, e aí as carnes. E eu já falei isso uma vez também, caso elas peçam macarrão ou algum alimento específico, eu vou lá e faço separadinho, mas nem um prato muito específico que aí eu tenho que comer separado disso. E também a alimentação livre para viver saudável, ela tem que ter um equilíbrio, tá? Então a gente tem que respeitar também os nossos momentos em família, momentos especiais e não ser tão radical na alimentação. Quando a gente consegue construir um estilo alimentar que encaixe na nossa rotina, a gente não tem mais medo desses momentos, até, né, aquela palavrinha, chutar o balde, essas coisas não existem mais. Porque você se permite comer uma coisinha fora ali da tua rotina, porque você tem a certeza que no outro dia você vai sentir a vontade, a necessidade, o teu corpo vai pedir aquele alimento mais saudável, um alimento mais fresco. Então isso a gente consegue equilibrar muito bem também, tendo as receitas certas aí em nossas mãos, tá? Então, até mesmo para quem faz low carb, existem algumas nutricionistas que até colocam algumas frutas, tá? Que elas vão pela soma de carboidratos durante o dia. Então, tem gente até que coloca uma bananinha, então pode até ser aí uma opção, de repente, se encaixe na sua dieta, tá? Mas, vou fazer a primeira versão funcional e depois eu faço a low carb pra gente, tá? Eu coloquei 3 bananinhas, aquelas bananinhas bem madurinhas, quanto mais madurinha, mais docinha ela é. Então isso é muito bom, porque eu não vou utilizar nada de açúcar e nem de adoçante para as meninas. Vou colocar 2 ovos. É só misturar, que não tem mistério, tá? Como eu falei, a minha filha mais velha, Yasmin, ela já faz sozinha esse muffin aqui. E às vezes até eu abuso dela, já peço para ela fazer uma quantidade maior para servir para a família toda. Então, coloquei 2 ovos, 3 bananinhas médias, bem madurinhas, tá? Vou utilizar para essa receita a farinha de aveia. É meia xícara de farinha de aveia, tá? Atenção, vou repetir de novo para vocês não se confundirem, gente. Aqui eu venho trazer um viver saudável para vocês, tá? Eu não venho trazer só receitas low carb, eu trago muita receita low carb, porque eu sei que ajuda bastante gente também, porque é um estilo alimentar meu. Aqui, a banana e a farinha de aveia não entram na low carb, mas entram muito bem numa alimentação saudável, principalmente quando a gente está falando de família e de crianças, tá? Márcia, bom dia! Obrigada! Então, coloquei aqui, agora eu vou estar colocando 1/4 de xícara de óleo de coco. Muita canela, que aqui a gente gosta bastante de canela, e banana com canela não tem nada mais perfeito. Essa combinação aqui é muito bem-vinda. Ó, não precisa colocar leite ou mais líquido nessa receita, tá? Eu tô fazendo ela do jeito que eu faço aqui na minha casa, tá? Misturar tudo com muita praticidade, e é assim que eu gosto das receitas do dia a dia, porque eu sempre falo pra vocês,
Se for pra gente estar sempre com receita difícil de fazer, com ingredientes difíceis de encontrar, a gente acaba abandonando as receitas saudáveis, porque é muito mais fácil as receitas tradicionais, tá? Estão à nossa disposição com mais facilidade do que as receitas saudáveis, tá certo? Vou botar um pouco mais de canela. Lembrando, a canela aqui, ó, vai me ajudar. Como eu só coloquei a bananinha, ela vai me ajudar a trazer um sabor doce aqui pro muffin, tá? Então, olha lá, gente. Acabou e é só isso. Essa minha mistura, eu posso estar tanto fazendo panquequinha, como fazendo os muffins. Eu vou fazer... Vocês conseguem ver aí? Na maquininha elétrica de cupcake, que é aqui que a gente gosta também por causa da praticidade, tá? Não tem sujeira, é rapidinho, 6 minutos, 8 minutos no máximo, os muffins estão prontos num tamanho ideal pra gente se deliciar. 2 mordidinhas aí, já termina e aí a gente come mais, tá? Então nessa maquininha, ele dá 3, 6, dá mais ou menos 15 desse pequenininho, tá? É uma quantidade bem boa para um café da manhã, só que e um lanche da tarde, só que aqui vai tudo, tá? Deixa eu colocar aqui. Então vocês viram que eu só misturei tudo, só sujei uma travessinha, não vou sujar nem forma, porque essa maquininha eu unto aí com óleo de coco e sai inteirinha, tá? Thalita, serve pra nós, pra pós-treino, antes do treino, com certeza, tá? Eu fazia, quando eu não estava na low carb, eu fazia muito, eu colocava um scoop de proteína dentro do bolinho e eu levava pros meus lanches pré-treino, tá? Mas também aí você tem que aumentar um pouquinho do... Estou esperando. Ai, grudou tudo. Gente, olha lá, ó, prontinho já o muffin. Deixa eu esfriar um pouquinho. Nossa, tem que ver o que tem dentro do... Ai, grudou meu bolinho. Esse aqui é o funcional de banana com canela. Mano, eu quero que ali. Ai, eu tentar tirar a farinha que grudou. Vai queimar. Mas fica ali no cantinho, não vai aparecer. Gente, ó. Aqui tá o muffin. Esse eu fiz na maquininha de cupcake, tá? Acho que deu 6 minutos, né? 6 ou 8 minutos no máximo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como fica dentro. Tá super quentinho. Muito fofinho, como vocês gostam de ver. Tem gente já aqui esperando na fila pra comer. Então, vocês viram que é muito rápido, muito tranquilo de fazer, tá? Esse aqui é o funcional e é o familhinha. Esse aqui, vocês podem, ó, eu adoro esse tamanho, tá? Agora eu já quebrei, mas eu adoro esse tamanho que eu coloco nos potinhos e levo para os lugares e aí eu consigo. Como elas adoram, muitas vezes deixam de comer outras coisas porque sabem que tem esse muffin guardadinho, tá? Já
raptaram aqui meus muffins, eu vou fazer o meu agora.